Olá, bem-vindos. Este é o Mentes Inquietas, um podcast dedicado à saúde mental que o Região de Leiria promove em parceria com o Centro Hospitalar de Leiria. Este programa tem o patrocínio de AGA Seguros e Alberto Oculista. A família é o melhor ambiente para qualquer ser humano nascer, crescer, ser amado e ser feliz. Mas esta afirmação também é válida quando os pais têm doença mental. O que fazer para que o mundo das crianças não se desmorone? Comigo tenho novamente a pedopsiquiatra Graça Milheiro e começo por perguntar se é frequente encontrar pais com doença mental. Sim, a doença mental é um problema frequente que afeta cerca de 25% da população ao longo da sua vida. E nós sabemos que muitas crianças vivem e crescem com um pai, uma mãe ou até ambos os progenitores com a perturbação mental. Se bem que na maioria das situações a perturbação é ligeira, é limitada no tempo, tendo poucas repercussões sobre a criança e a família, há, em certas situações, pais com doença mental grave que vai comprometer muito a capacidade que o pai tem de cuidar dessa criança, bem como vai alterar a dinâmica e o funcionamento familiar. Os pais com doença mental esquecem-se com frequência que a sua doença tem impacto nos filhos? Sim, os pais com doença mental têm um conjunto de sintomas que os vai impedir de terem consciência dos atos que têm, bem como do impacto que a sua doença tem nos filhos. Muitos deles até recusam mesmo e não aceitam ter uma doença mental. E esta falta de consciencialização, não só quanto à sua doença, bem como o impacto que ela tem nos filhos, é que pode perpetuar o impacto negativo que a existência desta psicopatologia nos pais pode ter nos filhos. E quais são as consequências destes problemas para a criança e para o adolescente? A doença psiquiátrica parental pode colocar realmente os filhos em risco, não é? Por um lado, temos os fatores genéticos, que é consensualmente aceito que existe muita patologia psiquiátrica que é herdada, não é? Está nos genes. Para além da questão genética, temos os fatores de risco ambientais, nomeadamente a exposição dos filhos a estressores psicossociais, bem como as alterações que existem a nível da dinâmica familiar. Ou seja, filhos de pais com doença mental estão expostos a situações de stress, nomeadamente a separação dos pais, que ocorre frequentemente, a instabilidade económica dos pais e claro que não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante, que é o estigma que está associado à doença mental, não é? Estigma este que leva ao isolamento social da família e muitas vezes a sentimentos de vergonha que são sentidos pelos filhos, muitas vezes com situações de bullying e rejeição pelos pares, não é? Na escola, e que vai originar problemas de saúde mental. Também muitas vezes os pais com doença mental têm dificuldades nas questões de parentalidade que falamos no episódio anterior. São pais negligentes, pais com mais dificuldade em mostrar o afeto à criança, não só pela doença, mas também pela medicação que tomam. São pais muitas vezes que apresentam níveis elevados de hostilidade e criticismo com as crianças, muitas vezes até são rejeitantes. E também encontramos muitas vezes o que é um estilo parental permissivo, pais com mais dificuldade depois em impor regras aos miúdos, né? E isto é que vai fazer com que haja uma maior tendência a eles enveredarem por condutas desviantes depois na adolescência. Também, muito importante é a questão da parentificação, ou seja, muitas vezes os filhos ficam parentificados, há uma inversão de papéis, ficam eles os cuidadores dos próprios pais, não é? Isto, obviamente, que é um importante fator de risco, porque vai impedir as crianças de fazer coisas próprias da sua idade. Depois temos a desorganização familiar presente nestas famílias, não é? Esta desorganização familiar, não é? Vai originar a falta de rotinas e de cuidados consistentes, que só por si já são um fator de risco para o desenvolvimento de psicopatologia. E como é que podem ser prevenidas ou diminuídas essas consequências? Ora, claro que podemos sempre proteger os nossos filhos e dos aspectos que é muito importante é eles terem conhecimento da doença dos pais, não é? Ou seja, eles perceberem qual é a patologia que os pais têm, o que é que isso implica e o que é que eles podem ou não fazer para ajudar e responder às questões que eles possam ter e dúvidas e angústias relativamente à patologia dos pais. É muito importante também assegurarmos os filhos de que os pais estão a ser bem tratados, têm um médico que trata deles, não é? Para que eles possam assegurar-se de que
o tratamento dos pais não está ao alcance deles, mas sim dos técnicos. Um outro fator protetor, para além do conhecimento da doença, pode ser a existência de um outro adulto à volta da criança, estável, não doente, né, que possa ser contentor para esta criança. Também a promoção de uma integração e um sucesso escolar é de extrema importância para protegermos dos efeitos nefastos de ter um pai com doença mental, nomeadamente promover encontros com amigos, ir para casa de amigos, promover também atividades extracurriculares, são tudo situações em que vai alargar o leque de relações da criança e que pode ajudar. Claro que em casos extremos, quando um pai tem uma doença mental muito grave, pode ser necessário separar temporariamente o pai ou a mãe doente da criança, enquanto a situação não está estável. Em que momento se deve pedir ajuda e a quem se deve recorrer? Eu penso que, em primeiro lugar, é importante que os adultos que rodeiam a criança, sejam um pai, um familiar e os professores na escola, tenham conhecimento da existência deste pai com doença mental, para que possam estar atentos a alterações emocionais ou comportamentais que possam surgir na criança, não é? Que provavelmente poderão estar relacionados com isso, para poderem encaminhar para uma consulta de pedopsiquiatria. Obrigada, doutora Graça. Em todos os episódios do Mentes Inquietas abordamos um tema diferente sobre saúde mental. Encontra-os no site do Região de Leiria e também nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até breve.